sim, tá tudo preparado para mais uma história impressionante. É mais uma história da meia-noite que vai te prender do comecinho até o fim, que foi exatamente assim que aconteceu comigo. Tudo pronto, já vou contar essa história espetacular para você, tá certo? Antes, porém, de começá-la, eu quero pedir do fundo do meu coração, seja membro do nosso canal, é um apoio tão importante para o canal. Ô Paulinho, mas eu te ajudo quando eu venho aqui ouvir uma história? Ajuda muito quando você ouve uma história, quando você se inscreve no canal, quando você curte dando seu joinha, já é uma ajuda muito grande. Agora, quando você diz assim, eu quero ser membro, eu quero fazer parte do teu time, da tua família, você está dizendo para o YouTube, olha, não é que eu apenas gosto do canal do Paulinho Boa Pessoa para ouvir uma história. Eu gosto do canal porque eu confio nele, eu apoio esse canal, eu quero vê-lo crescer. E aí o YouTube propaga o nosso canal, se fortalece o nosso canal, você entende? E o quanto é importante ter você como membro, apoiando o nosso time. Ô Paulinho, mas isso custa, né? Sim, custa a partir de R$ 6,99 por mês. Mas veja, você entra quando quer, para quando quiser. E tem um detalhe, tá? Obviamente que a gente só pede isso para a pessoa que realmente tem essa condição. Embora eu considere que seja assim um preço simbólico, a partir de R$ 6,99, eu também reconheço que tem gente que tem dificuldade. E se houver, não há o menor problema. Saiba que você já nos ajuda muito. Esse dinheiro, ele é revertido para o próprio canal. Ajuda a nossa equipe. O careca tá vibrando aqui, o nosso motoboy querido. 14ª semana da Maria Alice, sua esposa. Maria Alice, 14ª semana de gravidez. Meu careca querido. Ele tá vibrando e quando você entra para ser membro do canal, ele vibra. Porque tudo aquilo que a gente arrecada é revertido para as pessoas que integram o nosso time aqui do canal. Tá certo? Mais um detalhe importante. Para que você seja membro, todas as instruções abaixo do vídeo. E há também um telefone que eu publico bem ao lado do título. Esse telefone é o WhatsApp. E pelo Zap você pode mandar mensagem de voz, mensagem de texto e participar ativamente do nosso canal. Tem gente até que prefere narrar a história ao invés de escrevê-la. Paulinho, eu gosto de contar. Aí você escreve por mim, lógico, não tem o menor problema. Então você pode usar o nosso WhatsApp, cujo telefone de São Paulo 0 operadora 11, o número é 951336677. Aí tem mais uma coisa. Esse telefone, ele também é uma chave Pix. Se você quiser apoiar o canal de uma maneira assim direta, querendo nos ajudar, como fez Guilherme Henrique Simões. Alô, Guilherme. Ô, Paulinho, eu sou de Aracaju. Caramba, alô, Aracaju. Alô, Guilherme Henrique Simões. Ele mandou aqui para o canal R$ 50. Muito obrigado, Guilherme. Esse abraço sonoro vai para você, para sua família. Dá um beijo na dona Miquelina. Dona Miquelina é a avó, que é fã assídua do canal, e foi ela que ensinou a família a gostar. Dá um abraço na tua esposa também, a dona Rosângela. Tá bom, Guilherme? Conforme você nos contou aqui. Obrigado por tudo. Bom, isso posto, vamos para a história? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. É uma história instigante, intrigante também é demais. Você vai ouvir, minha moça, você vai ouvir, meu rapaz. Olha, a história acabou de começar.
querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar a história da meia-noite. Quando eu conheci o Gilberto, o meu mundo virou de cabeça para baixo. Ele não era apenas um homem assim, ele era a encarnação do que eu sempre havia sonhado para mim. Não tem uma música que diz assim, eu quero esse homem comigo? Não tem? Foi a Samara que gravou. Quero, meu Deus, como eu quero esse homem comigo. Quero, lá, 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 lá. Tem uma música assim, não tem? Tem. Paulinho, eu cantava essa música. Ele era tudo o que eu queria para mim. O sorriso, o jeito dele falar, tudo nele me atraía como um ímã. Mas logo na nossa primeira conversa, a realidade me atingiu como um balde de água fria. Gilberto, ele foi claro e direto. Olha, Margarete, eu sou um homem casado e eu não pretendo estragar o meu casamento. Eu amo muito a minha mulher, tá? Sabe, ele foi assim, objetivo. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, mas havia uma chama dentro de mim que se recusava a apagar. Eu sorri, tentei esconder a tempestade que se formava dentro do meu peito e respondi para ele, tentando passar naturalidade. Tudo bem, Gilberto. O nosso caso é somente mesmo para alguns momentos. Algo assim passageiro e nada mais, sabe? Era alguma coisa para acontecer entre quatro paredes. A verdade é que eu sabia que ele amava a mulher dele, mas uma parte de mim não queria aceitar isso. Amava como? Se ele de vez em quando saía comigo. E era como que se um desejo obscuro e ao mesmo tempo irrefreável tivesse tomado conta de mim. A cada encontro às escondidas que tínhamos, eu sei lá, eu me sentia mais envolvida e determinada a fazer com que ele fosse meu. Quero, meu Deus, como eu quero esse homem comigo. Eu cada vez mais pensava nessa música e cada vez mais eu a interpretava com força. Custasse o que custasse, eu queria aquele homem para mim. Eu não conseguia parar de pensar na possibilidade de ter um futuro ao lado dele. Então, em segredo, mas bem em segredo, eu dizia a mim mesma, esse homem vai ser meu. Nem que isso signifique cruzar limites que eu nunca imaginei ultrapassar. Certa vez, durante uma conversa casual, eu pedi a ele para deixar. Gilberto, você disse já que gosta da sua mulher, mas você é tão feliz quando nós estamos aqui. Você seria capaz de deixar sua mulher para ficar comigo? E a resposta foi novamente imediata e firme. Não, de jeito nenhum. Eu já te disse. Se você quiser continuar saindo comigo, Margarete, se você quiser continuar saindo comigo, Margarete, você vai sair comigo por muitos e muitos tempos, muitos e muitos anos, mas entendendo uma coisa, o nosso caso é aqui. O meu casamento, eu não vou largar. Eu gosto da minha mulher. Eu já te disse, ela é a minha vida. Ela é uma mulher que segura todas as minhas barras e as minhas pontas. Por favor. Mais uma vez, aquilo era um golpe agudo para o meu coração, que já andava fragilizado, obviamente, por tudo. Mas, ao invés de eu desistir, ao invés de eu dizer basta, partir por uma outra, eu continuava cantando aquela música, quero, meu Deus, como eu quero esse homem comigo. E eu decidi intensificar a minha busca pelo seu amor. Eu precisava de algo mais significativo para poder existir. E o que me fazia existir era estar com ele. Eu precisava de um pedaço dele só para mim, que fosse só meu. Então, a cada encontro, eu encontrava maneiras sutis de me apropriar de pequenas coisas que pertenciam a ele. Um lenço,
esquecido na sua jaqueta, a caneta deixada sobre a mesa e até mesmo alguns fios de cabelo que caíam enquanto nós conversávamos. E aí entra aquela música do fio de cabelo, do Chitãozinho Chororó. Eu não imaginei que um dia eu coletasse fios de cabelo de uma pessoa só para ter um pedacinho dela comigo. Mas isso se deu comigo, se passou comigo. E aqui eu abro uma pausa para perguntar a você que está ouvindo se algum dia isso já passou pela tua cabeça. Porque pela minha, passou. E foi quando eu consegui uma fotografia dele que tudo mudou. Na época, fotos não eram tão fáceis assim. Hoje em dia, com o celular, a gente facilmente conseguiria, né, muitas fotos. Mas naquele tempo, como é que você ia tirar uma foto com alguém? A não ser que fosse um presente. Mas eu consegui uma foto dele. Sim, foi um roubo. Eu peguei essa foto na carteira dele. E aquela imagem, aquela foto, era símbolo do meu desejo incontrolável por ele. E aí eu comecei a frequentar um determinado lugar onde existiam uns trabalhos, sabe? Uns trabalhos de cunho espiritual. E nesses trabalhos de cunho espiritual havia lá uma senhora. E essa senhora que realizava esses trabalhos, ela prometia que havia um jeito, havia uma forma de você prender alguém a você. Desde que houvessem oferendas estranhas e muitas perturbadoras, cada vez mais eu fui me perdendo nessas ideias, nesse mundo obscuro. E como eu queria demais, muito Gilberto comigo, isso foi tomando conta da minha mente. As pessoas nesses lugares pediam coisas específicas, roupas da pessoa, fotografia da pessoa, copos onde a pessoa tivesse tomado, que tivesse a marca do lábio, se fosse no caso uma mulher, ou ainda um resto de saliva, se fosse um homem, fios de cabelo. Fios de cabelo, eu tinha alguma dessas coisas. E era como que se cada objeto que eu já carregava fosse uma parte essencial desse trabalho. No entanto, eu não tinha tanta coisa assim em mãos. Até o dia que, conversando lá dentro desse lugar, que eu não quero dar um nome específico, porque qualquer nome que eu dê, as pessoas podem deturpar. Mas eu tive uma ideia sombria e partiu de mim. Para conseguir mais objetos pessoais dele, eu percebi que eu precisava entrar na casa onde ele morava com a mulher dele, porque havia objeto solicitado que era muito especial. Mas como fazer isso sem levantar suspeita? Foi então que eu contratei um garoto da vizinhança para realizar um plano, um assalto simulado. Então, naquela noite fatídica, eu esperei ansiosamente enquanto o garoto se preparava para entrar na casa dele. Meu coração pulsava descontroladamente. Eu sabia que eu estava cruzando uma linha perigosa demais. Ele forçou uma janela dos fundos, entrou com uma agilidade silenciosa, como uma sombra. Impressionante. Mas esse menino, ele era magrinho, esguio, e ele passou, sabe no espaço do vitrô? Vocês conhecem essa janela, né? O vitrô, ela abre aquele espaço. Ele passou naquele espaço. E eu fiquei parado em casa, mal conseguindo respirar, enquanto eu esperava as boas notícias. A adrenalina corria nas minhas veias, cada segundo parecia para mim uma eternidade. Até que, finalmente, eu escutei um menino me chamando na porta. Margarete! Margarete! Eu consegui! Meu coração bateu mais acelerado e, de repente, eu senti aquele alívio misturado à excitação que tomou conta de mim. Quando o garoto voltou com os objetos, o menino acabou trazendo exatamente aquilo que eu havia solicitado a ele.
cuecas, pares de meia e acabou trazendo até uma camisa. Oh, Deus, é exatamente isso que eu estava buscando. Alguns itens eram agora parte daquele meu plano sombrio para conquistá-lo. Mas à medida que eu me aprofundava nessa teia de mentiras e manipulações, eu comecei a perceber as consequências das minhas ações. A busca pelo amor dele estava me consumindo lentamente. Cada ritual parecia exigir mais sacrifícios. Cada vitória era acompanhada por um peso crescente da minha consciência. Naquele momento decisivo da minha vida, eu percebi que eu estava presa a um ciclo vicioso. Quanto mais eu tentava trazer aquele homem para mim através daqueles trabalhos, eu não sei, me dava a impressão de que mais distante ele acabava ficando. Eu sempre acreditei que o amor fosse uma batalha que valia a pena lutar por ela. E desde o primeiro dia que eu vi o Gilberto, meu coração tinha se tomado por aquela paixão avassaladora. Ele era tudo que eu sempre quis. Charmoso, carismático, acima de tudo, inatingível. Eu sabia que ele gostava da esposa dele. Sim, ele gostava, mas saía comigo. Então eu tinha alguma chance. E essa chance se fortalecia muito mais com aquele trabalho espiritual, embora eu pagasse alto, sabe? A cada ritual se exigia mais e mais de minha parte em termos financeiros. Os rituais eram intensos, sombrios. Fazia parte do ritual enterrar fotografia em cemitério. Isso era apenas uma das partes, e eu estava disposto a fazer tudo isso. Havia algo quase místico, como espetar um boneco com agulhas, e esse boneco representava a mulher dele, e a cada agulha enfiada era um sofrimento para ela, e eu não pensava em nenhum tipo de consequência. Para mim estava tudo bem. Cada furo naquele boneco representava um desejo ardente para que eu realizasse com o Gilberto e fazer com que o Gilberto se apaixonasse perdidamente por mim. Eu me lembrava das noites em claro, quando eu olhava para o céu estrelado e eu sonhava com o momento em que ele finalmente iria se render a mim. O tempo assim foi passando surpreendentemente. O feitiço, por fim, ele começou a funcionar. Ele começou a dar sinais de que eu estava no caminho certo. O Gilberto começou a se aproximar mais de mim. De repente, não era mais só entre quatro paredes. Houve uma vez que nós saímos e ele falou: depois daqui eu quero ir para um restaurante com você, eu quero ir para um bar com você, eu quero ir para uma pizzaria com você, depois daqui eu quero ficar um pouco mais na sua casa. Você está percebendo? As coisas começaram a funcionar. Começaram a funcionar. E o meu coração, que pulsava forte a cada encontro daquele furtivo, começou a se alegrar com um tempo a mais depois dos encontros furtivos. E aconteceu, e nesse dia eu me vi tão vitoriosa. O Gilberto, ele estava na minha casa. Já tínhamos vivido o nosso momento de amor. E depois daquele momento de amor, sentado na minha mesa, comendo da minha comida, que aliás também recebia parte desse ritual, o arroz, o feijão, o que eu preparava, tinha um pozinho, que eu vou chamar de pozinho mágico, que havia sido rezado também. E esse dia, após ele ter comido algumas colheradas da minha comida, ele olhando para mim falou: Margarete, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou ficando cada vez mais louco por você. Eu não tenho uma vontade de voltar para casa. Eu tenho vontade
esticar o tempo aqui com você. Fica, meu amor, fica. Foi o que eu respondi para ele. E a música que voltava: quero, meu Deus, como eu quero esse homem comigo. E naquela noite, parece que foi tão fácil convencê-lo a ficar comigo. Foi a primeira vez que ele ficou uma noite inteirinha na minha casa. E nós dormimos juntinhos. E como nós fizemos amor, e ele dormiu de conchinha comigo. Eu estava me sentindo uma vitoriosa. E aquela foi apenas a primeira de muitas outras vezes. E aí aconteceu exatamente o que eu queria que acontecesse. A mulher dele acabou descobrindo, ela ficou sabendo, e o Gilberto, ele pouco se importou com isso, porque ele decidiu ficar comigo. Então o Gilberto deixou a esposa, os filhos para trás, como se eu fosse a única mulher da vida dele. E eu senti um misto de triunfo, satisfação. Todos os sacrifícios pareceram valer a pena naquele momento. Mas havia algo sombrio nessa conquista. Enquanto eu desfrutava da atenção total do Gilberto, eu ignorava as advertências das amigas que sempre estiveram do meu lado. Aquelas amigas que estavam por dentro da forma como eu havia chegado lá, de como eu o havia trazido para minha casa. Margarete, você nunca será feliz com ele. A amiga disse-me com uma preocupação nas palavras. Mas eu apenas ria disso. Para mim, a felicidade era ter o Gilberto ali do meu lado, independente de qualquer tipo de consequência. Aliás, que consequência poderia haver na minha vida se eu estava com o homem que eu tanto amava? A vida estava cheia de luxos e mimos para mim. E agora o Gilberto, que tinha uma boa situação financeira, ele me levava naqueles restaurantes, os jantares eram requintados, as viagens inesperadas. Ele precisava viajar a negócio, a trabalho, e ele me convidava, ele me levava. E eu comecei a conhecer as cidades maravilhosas desse país. Oh, como eu estava feliz, como eu estava contente, como eu estava vivendo o grande momento da minha vida. Mas eu havia sido alertada, lá mesmo naquele lugar que eu frequentava, que eu curtisse a felicidade, porque talvez ela não fosse longa o bastante. Eu estava preparada mais ou menos para isso, e de repente havia sempre aquela sombra pairando sobre o meu conto de fadas, um conto de fadas forjado na dor alheia, porque a esposa do Gilberto, ela apareceu lá na porta da minha casa um dia. Apareceu a esposa do Gilberto. Olha, não é esse exatamente o nome dela. Eu vou criar um nome para ela. Maria, a Maria do sofrimento, a Maria da dor. Ela apareceu com lágrimas nos olhos e um apelo desesperado. Oh, moça, por favor, deixa o meu marido em paz, moça. Você fez da minha vida um inferno e você está destruindo a vida da minha família. E veja, eu tenho filhos com ele. Nós temos 3 filhos, moça. Por que você quer destruir assim a minha felicidade? E cada palavra pronunciada pela Maria da dor era como uma faca afiada cortando o meu coração, porque eu sou uma mulher de sentimentos, mas eu não iria ceder. Não. Eu sou de sentimentos, sim. Eu tive piedade daquela mulher, mas eu não iria ceder. E eu falei para ela, não vou deixá-lo, minha senhora. Ele me quer e eu quero. Eu respondi com braveza, eu sei lá se com frieza, mas eu respondi dessa maneira para ela. E não havia mais espaço no coração dele para ela, foi o que eu disse. E no meu coração não havia mais espaço para dúvida e nem remorso. E assim os meses
foram se transformando em anos. Tinha um tempo. Eu dizia que o pessoal me alertava que a felicidade ela não seria tão duradoura, mas para mim estava bom, sei lá, até que alguém falou em 7 anos. Seriam 7 anos vivendo bem com o Gilberto. Se bem que de vez em quando havia um senão, alguma coisa que atravessava o caminho, mas seriam 7 anos juntos. E eu era protagonista de um romance que, para mim, dentro do que cabia ser perfeito, estava assim perfeito. No entanto, mesmo nas noites mais íntimas, eu sentia uma pontada de insegurança. Eu mantinha o Gilberto sob controle. Ele fazia tudo o que eu queria e ele parecia feliz, ou pelo menos parecia que estava feliz. Mas havia momentos em que a culpa surgia como uma sombra traiçoeira em noites silenciosas, sabe? Quando eu pensava nos filhos dele, a mulher havia dito, olha, não era só ela, eram 3 filhos. E eu pensava naqueles meninos inocentes, porque o mais velho desses 3 filhos tinha 11, o segundo tinha 8 e a caçulinha tinha 5 anos. Eram crianças que haviam sido deixadas para trás e o meu coração pesava como chumbo. Eu tentava ignorar esses pensamentos perturbadores, afinal, na guerra do amor, vale tudo. E como eu queria ser a vencedora. O tempo passou, inexoravelmente o tempo passou. E eu fui percebendo que as coisas também foram mudando. Eu percebia que Gilberto, que antes não falava sobre os filhos, nem sobre a ex-esposa, ele de repente começou a voltar a falar. Ele parecia assim distante deles, mas algo dentro dele estava mudando lentamente. As pequenas coisas começaram a incomodar-me. Por exemplo, olhares perdidos do Gilberto na janela enquanto ele olhava para o nada. Ele parecia sonhar acordado, ou quando eu ouvia sussurros pela casa, pela sala, pelo quarto, ele estava falando sozinho, obviamente que não entendia, mas eu imaginava talvez o que fosse, e quando eu perguntava para ele por que ele estava daquele jeito, ele me dizia com certo grau de nervosismo que nada. Um dia fatídico chegou, quando eu decidi confrontá-lo sobre as minhas inseguranças. Eu queria saber, ele estava triste demais. O Gilberto estava cada vez mais triste, e agora falando dos filhos, falando da Maria das Dores, a Maria, a sua ex-mulher. Então eu perguntei para ele, Gilberto, você ainda ama a sua ex-esposa? Eu perguntei já com o coração apertado, e a resposta dele foi evasiva. Ele desviou o olhar e disse apenas, não é assim, não é assim. Aquela frase ecoou na minha mente como um sino alarmante. Ele não respondeu que não, ele não respondeu que sim, não é assim. O que queria dizer com aquilo? E com o passar do tempo, eu comecei a me lembrar daquela amiga que dizia que as coisas não poderiam dar certo para mim porque eu havia agido com maldade. E isso um dia iria voltar para mim. E então chegou de fato o dia em que tudo desmoronou. Eu já havia completado 7 anos com o Gilberto. E nesse tempo coincide com a chegada do celular, que agora recebia também mensagens. E foi uma mensagem anônima que chegou até mim, revelando segredos sobre o Gilberto. O que aquela mensagem anônima revelava era mentira, ou até no plural, mentiras sobre traições do Gilberto, promessas quebradas, alguma coisa que estava envolvendo a recaída pela esposa, pelo amor que ele sentia por ela. Eu então percebi que eu tinha construído o meu castelo sobre areia movediça e eu estava prestes a afundar nele. A dúvida começou a corroer a minha confiança. Cada gesto carinhoso do Gilberto parecia agora carregado de segundas intenções.
E assim como um castelo construído nas nuvens pode desabar sob o peso da verdade, eu comecei a entender que talvez tivesse perdido mais do que ganhado naquela guerra pelo amor do Gilberto. Talvez eu tivesse perdido até mesmo a mim mesma em todo esse processo. E então, numa manhã tranquila, quando o Gilberto saiu de casa, como de costume, para mais um dia de trabalho, eu ainda permaneci na cama, sonhando com os planos que tínhamos para o final de semana. Ele sempre me dizia que era importante aproveitar cada momento juntos, e eu acreditava que o nosso amor era forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Mal sabia eu que aquela rotina simples estava prestes a ser quebrada de uma maneira devastadora. E assim aquele dia inteiro passou. O Gilberto sequer me telefonou na hora do almoço, almoçou por lá mesmo. E quando deu 6 horas da tarde, a campainha da minha casa tocou. Ao abrir a porta, deparei-me com uma moça deslumbrante, com cabelos longos, ondulados, que brilhavam à luz daquele entardecer. Ela tinha um sorriso encantador e uma energia vibrante que me fez hesitar por um momento. E a moça disse: "Oi, por favor, eu vim buscar as coisas do Gilberto." Ela falou com uma voz suave. "Eu trabalho com ele na firma e ele vai precisar ir para um congresso. Ele vai a Porto Alegre e ele pediu, por favor, que eu viesse buscar, que você colocasse numa mala as roupas dele para a viagem e alguns documentos. Por gentileza, você pode me atender?" Naquele instante eu não pensei 2 vezes. Eu acreditei nas palavras daquela moça como se fossem verdadeiras, como se o Gilberto realmente estivesse apenas indo para mais uma viagem de trabalho. Preparei então a mala dele com cuidado, escolhendo roupas que eu sabia que ele adorava usar. Peguei perfume, peguei tudo que eu podia, como uma esposa cuidadora que eu era dele. Enquanto eu dobrava as camisas e organizava pares de meia, cuecas, e até embalei também um tênis para que ele pudesse fazer uma caminhada onde estivesse, uma sensação de satisfação me envolvia. Eu queria que tudo estivesse perfeito para ele. Após arrumar tudo, eu peguei então o telefone e liguei para o Gilberto, ansiosa para saber como estavam os preparativos da viagem dele. E eu fui a mais carinhosa na ligação que eu pude. "Amor", disse eu, "a moça está levando a sua mala. Peguei os documentos também e coloquei aquele teu perfume predileto. Tenha uma ótima viagem. Por favor, me liga assim que você chegar lá em Porto Alegre." Ele respondeu com a mesma voz calma e carinhosa de sempre: "Tudo bem, Margarete, eu ligo sim." Tá, obrigado, viu? Obrigado." As palavras dele eram como um abrigo seguro para mim. Só que, a partir daí, os dias passaram lentamente após sua partida, a rotina seguiu o seu curso habitual, mas havia algo no ar que não estava legal, não estava certo. Meu coração começou a se apertar à medida que as horas se transformavam em dias e sem notícias dele. A ansiedade crescia dentro de mim como uma sombra, cada vez pior, cada vez mais crescente. E finalmente eu não consegui mais ignorar a inquietação que habitava o meu ser. Decidi então ligar para a empresa dele, uma vez que eu estava ligando no celular, ele não atendia, só caía na tal da caixa postal. Eu precisava buscar uma resposta para aquele silêncio que era ensurdecedor. A voz da pessoa que me atendeu na empresa foi como um golpe no meu estômago. "Oi, dona Margarete, mas me perdoe. O Gilberto, ele não trabalha mais aqui. Ele pediu demissão e parece-me até que se mudou daqui." Não trabalha mais aqui? A senhora não sabia disso?" O meu mundo desabou, desmoronou instantaneamente. Como assim? Demissão? Mudou de cidade?
A senhora não sabia disso? Foi a pergunta que me fez o atendente? Quer dizer, eu era a última a saber? Senti as minhas pernas bambearem e quanto mais eu tentava processar aquelas palavras cruéis, pior eu ficava. Naquele momento horrendo eu percebi aquela moça que tinha vindo buscar a mala com as coisas dele. Ela não era colega de trabalho. Ela era muito mais do que isso. Ela era a nova namorada do Gilberto, a sua amante. E nessa hora um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Raiva primeiro, tristeza depois e confusão mental. Tudo isso se misturava, feito um coquetel devastador. Uma bomba que a qualquer momento poderia explodir na minha cabeça. O amor que eu pensava ser sólido agora parecia um castelo de cartas que estava desmoronando diante dos meus olhos. Com o tempo passando e sem notícias dele, eu comecei a investigar mais sobre a sua vida após a nossa separação repentina. E eu descobri que Gilberto havia levado todo o dinheiro que tínhamos acumulado ao longo dos anos. E grande parte desse dinheiro era meu. Fazia parte, inclusive, de uma herança que eu havia recebido dos meus pais falecidos. Ele me deixou apenas a casa que já estava em meu nome, os móveis, onde ali construímos nossos sonhos juntos. A traição era palpável e em cada canto daquela casa agora vazia, cada objeto parecia gritar o nome do Gilberto enquanto eu tentava juntar os pedaços do meu coração em pedaços. Foi então que eu percebi. Tudo estava armado desde o início entre eles. O plano deles tinha sido meticulosamente elaborado, cada passo feito com frieza e também com precisão. Desesperado e sem saber a quem recorrer, eu fui atrás das pessoas que me haviam ajudado anteriormente através daquele trabalho. Voltei lá naquele lugar, lá naquele espaço, lá onde eu trouxe, através daqueles rituais, o Gilberto para mim. Cheguei até aquela senhora, cheguei até aquelas mulheres, com esperança no olhar, mas o que eu escutei foi devastador. Seu tempo acabou, querida. Nós avisamos a você. Seria felicidade por 7 anos. Quanto tempo se passou? Você sequer tem o direito de reclamar. Eu fiz as minhas contas. E exatamente foram 7 anos de felicidade. 7 anos. Você forçou o destino e você feriu muitas pessoas com a sua decisão. Crianças inocentes, a esposa dele, que era uma mulher boa, honesta. Isso tudo tem um preço. Ninguém faz isso impunemente. Agora, lamento, mas é a sua vez de pastar. É a sua vez de sofrer. As palavras daquelas mulheres ressoaram dentro de mim como um eco distante. Cada sílaba era carregada de dor e uma verdade cruel. Agora é a sua vez de sofrer, Margarete. Continuavam elas de maneira impiedosa. Tudo que você fez está voltando para você. Mas pelo menos você pode bater no peito e dizer que durante 7 anos você foi feliz ao lado dele. A lei do retorno era implacável. Nada do que eu fizesse poderia trazer Gilberto de volta e nem restaurar a minha vida normal. Senti-me perdida em meio à tempestade emocional que assolava a minha alma. As noites eram longas e solitárias, e eu me perguntava como eu tinha chegado até ali, tão vulnerável e desprotegida diante daquela traição brutal. Com o passar do tempo, eu percebi que eu precisava reconstruir a minha vida sem ele, mesmo sem saber por onde começar. A dor da traição ainda ardia em meu peito como cicatrizes abertas, mas agora entendia que eu não poderia deixar que isso definisse quem eu era ou quem eu poderia me tornar. Decidi enfrentar essa nova realidade com coragem, uma coragem renovada. Não permitiria mais que ninguém brincasse com o meu coração ou manipulasse meus sentimentos novamente. Aprendi
a importância da autorreflexão e do autocuidado. Eu comecei a me reconectar comigo mesma através das pequenas alegrias da vida cotidiana. E assim eu fui tocando a minha vida, lentamente me reerguendo, os pedaços quebrados sendo colados novamente e escrevendo um novo capítulo sobre a minha vida e sobre amor próprio e superação. Daquele dia em diante, a minha vida se transformou em um verdadeiro labirinto de sombras. A luz que antes iluminava meus dias se apagou de repente e os medos começaram a me consumir. Eu me tornei uma pessoa perturbada, mergulhada em pânicos incontroláveis e dores incessantes pelo corpo. O peso da culpa me sufocava. Eu via tudo ao meu redor desmoronar. Eu perdi amigos, vi minha família se afastar de mim e o mais doloroso de tudo, eu perdi a paz que um dia habitou meu coração. Era como se eu ouvisse vozes. Viu o que você fez? Você fez o mal. Agora está pagando por ele. Era como se cada palavra fosse uma facada na minha alma. As noites eram longas e tortuosas e eu não conseguia dormir. A insônia se tornou minha companheira constante e as horas se arrastavam em silêncio perturbador. De repente, do nada, o meu nariz começava a sangrar, assim, sem explicação. O sangue escorria pelas minhas narinas, como se meu corpo estivesse tentando expelir a dor que eu guardava dentro de mim. Eu comecei a frequentar os médicos não conseguiam entender o que estava acontecendo comigo, eu mesma não sabia. E então, em meio ao caos da minha mente, eu ouvia crianças chorando por toda a casa. Eu não conseguia dormir, sabe? Era eu colocar a cabeça no travesseiro e eu começava a ouvir choros de criança. Um som agonizante que ecoava pelos corredores vazios da minha casa. Mas não tinha ninguém ali. Eram apenas as manifestações do meu tormento interior. Eu trouxe uma pessoa para rezar na minha casa. Sim, eu trouxe um padre, amigo de uma prima. Eu trouxe um pastor. Eu trouxe uma pessoa espírita. Incrível, mas nada conseguia atenuar aquele choro de criança. As vozes continuavam insistentes e cruéis. Lembro-me claramente da voz da esposa do Gilberto, um lamento profundo que ressoava ainda na minha cabeça. Sofra, sinta na pele o que eu senti. Agora é tua vez, Margarete. Sofra o que eu sofri. Cada palavra era como um peso adicional sobre os meus ombros já cansados. Eu temia até mesmo tomar banho. O simples ato de eu estar sozinha com os meus pensamentos poderia me levar a crer que eu morreria afogada no chuveiro. A alimentação virou um fardo, eu não conseguia comer. Meu corpo se tornava uma casca vazia, enquanto a minha mente vagava por caminhos obscuros. E eu tão sozinha, meus pais já tinham falecido, eu não tinha ninguém por mim. As vozes me atormentavam dia e noite. E aí comecei a escutar uma voz: se mate, se jogue na frente de um carro. Vamos, quero ver se você tem coragem. Se enforque, se mate, ateie fogo no seu corpo. Era uma batalha constante contra mim mesma e a cada dia eu me sentia mais perto da loucura. Eu estava pensando eu mesma, sabe, procurar um hospício e nele me internar. Foi um momento crítico da minha vida, o pior momento da minha vida. E foi nesse momento crítico da minha vida que eu busquei ajuda com a minha amiga Solange, aquela que disse que eu não poderia ser feliz fazendo mal para alguém. Solange, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém que me socorra. Você precisa me ajudar. E ela, feito uma irmã, embora não fosse, mas feito uma irmã com amor e determinação, ela me levou para uma igreja, um lugar que eu nunca pensei que pudesse me ajudar. Lembro-me de ter chegado lá com o coração pesado e a mente tumultuada. Eu caí no chão em lágrimas. As pessoas ao meu redor tentaram me ajudar, mas eu estava tão perdida que dei trabalho para aquelas almas bem-intencionadas. 6 meses depois de estar frequentando a igreja, algo começou a mudar dentro de mim.
A esperança começou a brotar timidamente em meu coração aflito. Mas foi somente quando eu tomei coragem para ir até a ex-esposa do Gilberto que realmente eu experimentei uma transformação profunda na minha vida. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, eu me ajoelhei diante dela e eu pedi perdão. Perdão por tudo que eu tinha feito àquela família inocente. O olhar dela era penetrante. Parecia enxergar cada fragmento da dor que eu carregava. E então ela me disse: Margarete, você parece estar sofrendo tanto quanto eu sofri, ou talvez até mais. A impressão que eu tenho é que você está no fundo do poço. Mas eu abro meu coração para te perdoar. E naquele momento mágico, algo dentro de mim começou a se curar. Os filhos, já agora crescidos, um dos meninos já estava chegando aos seus 19 anos, e seus filhos também me perdoaram com gestos sinceros e abraços calorosos. E a partir daquele dia crucial, a minha vida começou a mudar de novo. Comecei a sentir uma leveza que há muito tempo eu já não percebia mais. A escuridão que me envolvia começou a se dissipar lentamente. E eu finalmente enxergava agora uma luz no fim do túnel. Hoje, vivo voltada para Deus e para o bem. Cada dia é uma nova oportunidade de fazer escolhas melhores. Paguei caro, muito caro, pelo mal que eu causei àquela família. No entanto, encontrei tempo para entender as lições divinas em meio ao meu sofrimento. Todos os dias eu agradeço pela chance de recomeçar. E eu peço perdão a Deus por minhas ações passadas todo santo dia. Olha, hoje, a minha história é um alerta poderoso. Jamais, você que está me ouvindo, jamais faça o mal. Jamais deseje para você aquilo que não lhe pertence. Embora você possa viver bem por algum tempo à custa dos outros, as consequências vêm, elas chegam, a conta sempre chega. E não dá para a gente pagar. Sozinha não dá. A não ser com a própria vida, às vezes. Ninguém nessa vida tem o direito de roubar a felicidade de ninguém. Só eu sei o quanto eu sofri e como paguei pelo mal que eu pratiquei. Sabe, Paulinho, eu queria que você contasse essa minha história. Eu sei que ela depõe contra a minha pessoa, mas ela também deixa uma mensagem a todos os que estão me ouvindo, me acompanhando. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada em ato de vingança ou a um capricho nosso. Aquela música não tem nenhuma culpa. Eu acho que talvez o compositor, a cantora, quando a fez, não fez com nenhuma má intenção. Mas hoje eu não sei porquê. Eu não posso mais ouvir essa música. Aquela que diz: eu quero, meu Deus, como eu quero esse homem comigo. Eu acho que fui eu que não entendi a mensagem. Eu acho que fui eu que não prestei atenção. Que a música diz que, meu Deus, eu quero. Quer dizer, seria com Deus que a pessoa deseja. E eu quis de uma outra forma. Eu quis de qualquer jeito. E acabei muito mal. Assinado Margarete Eliane Moura. Essa é a minha história. E eu vou ficar esperando a partir de agora a opinião de todos vocês. Quero, meu Deus, como eu quero este homem comigo. Como eu espero o momento de vê-lo chegando. Choro só de imaginar e peço ao meu coração: aguente firme, não pare, não me deixe na mão.